Seção 3 da identificação do veículo. Artigo 114. O veículo será identificado, obrigatoriamente, por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Parágrafo 1º. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. Parágrafo 2º. As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da Autoridade Executiva de Trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Parágrafo 3º. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da Autoridade Executiva de Trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificações da identificação de seu veículo. Artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. Parágrafo 2º. As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do presidente e do vice-presidente da República, dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Parágrafo 3º. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, dos presidentes das assembleias legislativas, das câmaras municipais, dos presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público, e ainda dos oficiais generais das Forças Armadas, terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza, ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação, são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. Parágrafo 4º-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Parágrafo 6º. Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa dianteira. Parágrafo 7º. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Parágrafo 8º. Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola, GERICOS, para efeito do registro de que trata o parágrafo 4º-A, ficam dispensados da exigência prevista no artigo 106. Parágrafo 9º. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados,
somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. Artigo 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total combinado ou capacidade máxima de tração e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com a sua classificação.